Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde, né? E vamos em frente aí com todas as nossas forças aí para que tudo volte logo ao normal, né? Hoje, né, estamos aí na UC4, realizar ações de promoção de mercadoria, produtos e serviços, na aula 21, tá? Essa aula 21 é a última aula dessa situação de aprendizagem número 4, tá? Vocês vão lá na plataforma, né, tem a apresentação, está bem detalhado. Então, essa aprendizagem número 4, situação de aprendizagem 4, vai da aula 18 a 21. Essa é a última aula dessa situação de aprendizagem. Que, relembrando, né, é o caso lá do posto Tucão, que ele tem boa estrutura, tem bons produtos, funcionários qualificados, mas quer investir para aumentar as vendas, né, em novos canais, usando a tecnologia, a inovação, e a ideia é que a gente possa ajudar aí nessa nova empreitada aí, né, para que o posto lá consiga aumentar suas vendas, certo? Na aula anterior, né, o que nós vimos? Nós falamos aí sobre o marketing omnichannel, né, em pós de combustíveis, usando, né, essa estratégia para fidelizar os clientes, já criando aí uma fidelização, usando aí usar os vários canais, né, que poderiam ser implantados aí no posto de combustíveis, tá? É, essa atividade, né, tudo isso que a gente está vendo, isso pode ser e deve, né, ser usado lá no projeto integrador, que o projeto integrador pede justamente o programa de fidelidade, né? Então, vocês podem usar as atividades da aula anterior, né, ou tudo que a gente está vendo aqui nessas, nessas aulas para agregar lá no projeto integrador na criação daí do programa de fidelidade para postos de combustíveis, tá? Nessa aula, né, nós vamos fazer uma nova abordagem, né? Que seria o quê? Vamos supor lá o posto realmente investiu, né? Investiu nessas novas ferramentas, colocou lá um software lá super, né, atualizado, né, um software de ponta, colocou pessoas lá para atuar atendendo aos clientes pelo WhatsApp, etc, etc. Mas será que isso tudo deu certo? Né? Será que todo esse investimento trouxe, né, o incremento de vendas que estava sendo planejado? Né? Nós planejamos ali, não, hoje em dia, poxa, se nós investimos em novos canais e novos produtos, vamos colocar um novo produto, vamos colocar uma nova, fazer uma degustação de um produto, investir aí em promoções, etc., para aumentar as vendas. E será que isso tudo surtiu efeito? Deu sucesso? Tivemos sucesso? As vendas aumentaram mesmo, né? Então, como acompanhar esse desempenho, né? Como é que as empresas, né, e o posto de combustíveis poderia, né, acompanhar esse desempenho, para fazer esse acompanhamento, né? Se deu certo, nós planejamos aqui uma estratégia, né, de implantar o Omnichannel no posto de combustíveis, né? O posto investiu lá numa ferramenta, tá? E agora, deu resultado, né? Como é que a gente sabe disso, né? Então, uma reflexão que a gente vai fazer nessa aula, que eu gostaria de começar por uma frase que eu acho muito interessante, que eu uso na minha vida pessoal, tá? Que eu ouvi de uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, né? Não se controla aquilo que não se mede, tá? Nada que a gente não consiga medir, a gente consegue controlar. Um bom exemplo disso, né, vou levar isso um pouco aí para a nossa vida pessoal, tá? Como é que você sabe se você está com febre ou não, né? Você só vai saber se você está com febre ou não, né? Se ele estiver acima de 37,5 no termômetro, você pega um termômetro, coloca debaixo do braço, hoje em dia tem até o termômetro digital, né? E vê qual é a temperatura do seu corpo.
Se ela estiver acima de 37,5, você está com febre. Se não estiver, você não está com febre, né? Então, você só se controla, né? Consegue controlar aquilo se você medir. Ah, não, estou com 39 graus, poxa, estou com febre, estou com problema, estou com alguma infecção, alguma doença. Vou tomar um remédio para combater essa infecção. Você vai no médico, o médico passa um antibiótico, você toma um antibiótico. O que você faz para saber se o antibiótico surtiu efeito, né? Você vai medir a sua temperatura de novo. Ah, não, eu tomei o antibiótico e a temperatura agora está 36,5. Ah, então beleza. O antibiótico fez efeito, né? Então eu medi a temperatura de novo, a temperatura baixou, sinal que a infecção baixou. Então, para você ter consciência, saber se você melhorou ou não melhorou, você tem que fazer o quê? Medir a sua temperatura. Isso, gente, vale para tudo, tá? Vale para qualquer coisa nas empresas. Se você não medir, né, o que está acontecendo na sua empresa, dificilmente você consegue controlar. E o que as empresas utilizam para isso? São indicadores, né? São indicadores de comercialização. Eles têm vários indicadores. Eu coloquei no material lá da plataforma, tá? Uma série de indicadores que as empresas utilizam. Recomendo que vocês leiam com calma, pesquisem até mais sobre isso, porque exatamente esses indicadores é que vão dizer, né, se a empresa está indo bem ou está indo mal, tá? É o que a gente estava abordando agora. Nós bolamos aqui uma estratégia de incrementar as vendas, né? Criamos aí uma estratégia de omnichannel, implantamos a estratégia, e aí? Deu resultado? Aumentou as vendas ou não? Como é que você vai saber disso? Né? Medindo. Né? Você vai ter que medir, vai ter que ter uma medição, né, sistemática. Eu vendia tantos metros cúbicos de gasolina, né, antes da implantação aí do Omnichannel. Aí vamos implantando, tá? Por mês, vamos supor assim, ou por semana, ou por dia, isso depende de cada estratégia de medição, né? E vamos medindo. Ah, no mês seguinte, pô, aumentou. Eu vendia 100 metros cúbicos, ia passando a vender 150. Aumentou só 110. Ah, não, continuo vendendo 100. Então, não está legal, preciso mudar essa estratégia, preciso verificar o que está acontecendo. Você só consegue verificar isso se você medir, se houver uma medição constante, né? Se você tiver uma sistemática de medição. E essa sistemática que se chama, né, que as empresas utilizam, que são exatamente os indicadores, tá? Os indicadores de comercialização. Eu coloco lá na plataforma vários indicadores que são usados, vou citar alguns aqui, né? Em pós de combustíveis, por exemplo. Vamos focar no pós de combustível, depois vamos para o geral. Normalmente o volume de vendas. O volume de vendas é muito importante no posto, né? Isso aí define para vocês. É importante você saber o volume diário, o volume semanal, o volume mensal. E isso vai definir, né? E até o volume por turno, tá? Tem postos que medem até o volume por hora, tá? A cada hora. Por quê? Por causa do movimento. Então, essa medição é importante para saber algumas decisões, né, que têm que ser tomadas. Vocês estão lá, sabem, no dia a dia, sabem exatamente que um posto ele tem horários de pico, né? É o que nós chamamos aqui de sazonalidade, tá? Em logística, né? Sazonalidade da demanda é exatamente isso. Você pode ter sazonalidades durante o dia, né? Normalmente, vamos supor que um posto que fica numa rodovia, né, numa rua, em que de grande movimento, mas o maior movimento é na hora do rush, né? O pessoal que sai do trabalho. O pessoal sai do trabalho, aí e lembra de abastecer o carro. Então, maior movimentação do posto, exatamente de 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. Então, como é que vai saber disso? Né? Vai saber medindo. Nesse horário, eu vendo tanto. Agora, de meio-dia até 4 horas da tarde, eu vendo muito menos. E isso define várias estratégias. Né? Ele define a estratégia de
de pessoal, quantas pessoas tem que ter lá para atender, né? Define a estratégia de compra de produto, né? Você tem que, eu vou comprar um volume maior ou menor, né? Se determinado dia, às quintas-feiras eu vendo mais, às sextas eu vendo menos, terça eu vendo pouco, segunda eu vendo mais ou menos. Então, isso tudo te dá uma visão de várias decisões, né, que o gerente do posto lá tem que tomar, tá? E quando a gente implanta uma questão aí de uma estratégia de venda, né? Isso tudo vai auxiliar para saber, vou fazer aquela promoção no horário do rush, porque naquele horário de rush eu tenho mais movimentação. E aí a tendência é atrair mais pessoas ali para aquele horário, aumentar as vendas naquele horário. É uma estratégia, tá? Mas você só consegue saber se essa estratégia deu certo ou deu errado se você medir, tá? É importante ter essa medição. Eu quis chamar a atenção aqui para a sazonalidade, que isso é muito comum em postos, né? Postos de combustíveis tem várias sazonalidades, tem sazonalidade mensal, tá? O que é sazonalidade mensal? É o volume que foi vendido no mês para o volume que foi vendido no outro, tá? Tem postos aí, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, postos da região dos lagos, né? Quando chega no período de férias, o volume deles aumenta muito. Por quê? Porque a movimentação está lá, fim de semana. Aí tem a ver, vamos passar a sazonalidade semanal, né? Mesmo exemplo, posto da região dos lagos. Né? Durante a semana tem um volume, mas nos finais de semana aquele volume cresce. Por quê? Por quê? Porque as pessoas vão no final de semana lá para a região dos lagos. Então, ter noção, né? Medir esses volumes num posto de combustíveis é muito importante. Tá? E aí consegue identificar a sazonalidade. Tem a sazonalidade diária, tem a semanal, tem a mensal, né? Então tem vários tipos. Tem até por turno, se você quiser medir. O turno da noite vende menos do que o turno durante o dia. Se você pegar de 8 da manhã às 8 da noite, ou de 8 da noite até as 8 da manhã do dia seguinte, né? Isso tudo define ali onde você tem que aplicar, onde vai colocar mais pessoas, onde que você vai, que horário vai fazer uma promoção de vendas. Tá? Mas para tudo isso acontecer, para você conseguir definir isso, antes de qualquer coisa você precisa medir. Né? Você tem que fazer a medição. E essa medição é feita através do quê? Desses indicadores. Tá? Indicadores de vendas. Eu falei aqui sobre postos, né? Mas as outras empresas também, os postos, usam outros indicadores. Vou só citar aqui quais são, mas, por favor, vocês leiam o material da plataforma, está bem explicado lá. Indicador de faturamento bruto, todas as empresas têm, né? Postos também. Tá? Indicador de volume de vendas, né? Principalmente em posto de combustível, na parte lá de produtos, tá? Para definir. Indicador de faturamento por canal de distribuição, né? Ou por produto, tá? O faturamento por canal ou por produto é importante, porque ele vai saber qual produto que está vendendo mais, qual é o canal de distribuição que está vendendo mais. No caso aí do Omnichannel, né? Qual que está vendendo mais, o físico ou através da internet? Ou a entrega em casa ou a compra física? Então, é o canal de distribuição que está tendo maior faturamento. Importante medir. Como é que se sabe? Medindo. Tem um indicador de nível de serviço das entregas, que é você cumprir o horário de atendimento, né? Isso as empresas também utilizam esse indicador, principalmente quando é entrega em casa, né? Tem que saber se está cumprindo o horário, se não tem reclamação. Indicador de taxa de sucesso das vendas, indicador de turnover, tá? Taxa de sucesso nas vendas é o quê? Se você abordou o cliente, se você teve sucesso ou não. Então, você abordou o cliente, perdeu meia hora com o cliente e não teve sucesso. Não teve sucesso na venda. Mas abordou o cliente, explicou tudo para ele e conseguiu vender mais algum produto. É um indicador de sucesso. Indicador de turnover é a rotatividade de funcionários. Ticket médio, que depois vocês vejam lá no material o que é ticket médio, é aumentar a lucratividade, né, uma loja de conveniência. Se você vender mais refrigerantes, por exemplo, vai dar um ticket médio maior do que se você vender somente balas. Né? Se os clientes entrarem lá para comprar só chiclete, o ticket médio é muito pequeno. Mas se os clientes entrarem na loja e comprarem refrigerantes e outras bebidas, o ticket médio é maior. Tá?
Batimento de meta, tendência de batimento de meta, estabelece uma meta e se a meta está sendo, vai ser atendida, né? Na meta mensal, transforma isso em meta diária, está bem explicado lá no material. Taxa de follow-up, que é a taxa de retorno, né? De persistência do vendedor, tá? Revisão de indicadores, importante estar sempre revendo, né? Esses indicadores, o que medir, tá? A margem de contribuição, que já está na parte da lucratividade da empresa, se está valendo a pena, né? Você investiu, e se a margem de contribuição está atendendo às expectativas, né? Você tem a margem total, o ponto de equilíbrio operacional, quanto que eu tenho que vender para cobrir o custo, né? Eu tenho um posto de gasolina aqui que ele me custa X por mês. O que eu estou vendendo, né? Tá cobrindo o custo ou eu estou no prejuízo? Isso eu chamo esse ponto de equilíbrio operacional. A lucratividade e a rentabilidade. Está bem explicado lá, tá, gente? Dá uma lida. Não vou entrar em detalhe aqui, senão vai estender muito o vídeo, né? E eu coloco também bastante material, matéria, vídeos, né, a respeito disso. E o desafio dessa aula? O desafio dessa aula é o quê? Exatamente como nós faríamos, né? Como vocês fariam? Nós definimos uma estratégia do Omnichannel, criamos uma estratégia de implantação, e como fazer essa medição para ver se essa estratégia deu certo ou deu errado. Então, o objetivo é o quê? Que vocês pensem, pesquisem e proponham duas maneiras de se avaliar essa evolução daqueles produtos que a gente está tentando implantar, incrementar a venda no posto, e desenvolver uma tabela ou uma planilha de controle dessas vendas. Uma planilha em Excel, ou então uma planilha em Word, que vocês estariam preenchendo lá no dia a dia para saber se realmente está tendo aumento ou não das vendas. Criem essa tabela ou planilha, tá? E definam uma maneira de como controlar se a evolução das vendas está acontecendo ou não está acontecendo. Um procedimento. Eu mediria isso todo dia, eu mediria isso todo mês, eu mediria isso uma vez por semana, né? E qual o volume que está sendo vendido, montaria essa planilha, preencheria aqui, para no final o gestor, né, o gerente, né, fazer uma avaliação se aquela estratégia foi implantada ou não, se está dando certo ou não. Tá? Então, o objetivo dessa atividade, dessa aula é essa: como controlar, né, se a estratégia que foi definida ela está tendo sucesso ou não. Através do quê? Uma planilha de controle, uma tabela que você vai preenchendo no dia a dia para verificar se as vendas estão aumentando, né, na realidade, que é o grande objetivo que a gente está tendo nessa situação aí de aprendizagem. Tá? Bom, gente, a atividade é essa, tá? O material está todo na plataforma. Se tiverem dúvida, me mandem mensagem lá que eu respondo, tiro as dúvidas, tá? E bom trabalho para vocês. Vamos em frente aí, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem. Um abraço, pessoal. Bom trabalho.